Vamos aqui no Matemática Rapidola resolver equações diferenciais homogêneas, mas de terceira ordem. Como é que eu faço isso? Você vai seguir a mesma ideia das equações diferenciais homogêneas de segunda ordem. Olha só, tem esse exemplo aqui, uma terceira derivada menos 5 vezes a segunda derivada mais 4 vezes a primeira derivada de uma função igual a zero. Você monta primeiramente aqui a chamada equação característica, chamar aqui de EC. EC aqui não esqueça, equação característica. Professor, o que é isso? É o seguinte, aonde for a terceira derivada, você coloca uma variável, vou chamar de R, elevado aqui a terceira, menos 5 vezes a segunda derivada, aí você coloca R a segunda. 4 vezes a primeira derivada seria R elevado a 1, igual aqui a zero. Então, você montou essa equação que nós chamamos de equação característica. Agora, você vai resolver essa equação do terceiro grau. Nesse caso aqui, você pode resolver na manha, colocando o seu R em evidência. O R é um fator comum, você pega o R aqui, abre aqui um parêntese, vai ter R a terceira dividido por R, R a segunda, menos 5R a segunda dividido por R vai dar 5R, e aqui 4R dividido por R vai ficar apenas 4. Agora, se essa multiplicação vale zero, é porque esse primeiro aqui seria R vale zero, ou então esse segundo, R a segunda, menos 5R mais 4 vale zero. Aqui já está resolvido. Você tem aqui, ó, uma das raízes sendo o número zero. Só que aqui você tem uma equação do segundo grau e você vai resolver essa equação. Pode ser através da soma e produto, pode ser pela fórmula resolutiva, pode ser pelo uso da sua calculadora, se você souber manipular para obter as raízes. Eu vou usar aqui a fórmula resolutiva só para recordar. Olha só, você pode fazer assim. Você calcula aqui o nosso delta, colocar bem aqui. Delta B a segunda menos 4AC. O meu B, no caso, vale menos 5 elevado à segunda, 4 vezes o valor do A, que é 1, e o valor do C, que é o número 4. Então, substitua bem devagar. O A é 1, o B é menos 5 e o C vale 4. Agora, o nosso delta será menos 5 a segunda, 25, 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, e essa diferença vai dar 9. E agora você tem o seguinte, R será, você lembra da fórmula resolutiva? Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do A. E no caso aqui, vai ficar da seguinte maneira, menos o valor do B, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 9, 2 vezes o valor do A, que é 1. Ah, Mura, já terminei, já resolvi rapidola. Sim, eu estou conversando agora com uma pessoa que tem bastante dificuldade aqui, não recorda como se resolve, por isso que eu estou fazendo aqui pela fórmula resolutiva. Então, eu vou ter aqui R, menos com menos é mais, 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 vale 3, 2 vezes 1 dá 2. E aqui você vai ter, aqui como é, vou chamar isso aqui de uma primeira raiz, R1, aqui eu vou ter um R2, por exemplo, e um R3 aqui. As duas raízes vão aparecer aqui. Você vai somar 5 mais 3 dá 8, dividido por 2 dá 4. E vai subtrair 5 menos 3 é 2 e divide por 2, que vai dar 1. Logo, eu tenho as três raízes. Uma raiz é 1, a outra é 4 e a outra é 0. E nesse caso, como tenho três raízes diferentes, você segue a mesma ideia das equações homogêneas de segunda ordem lá, quando você faz aquele esquema. Aqui eu vou colocar a solução geral. A nossa solução geral será assim, uma constante, chamada de C1, e elevado à primeira raiz, que é 0, vezes x, mais C2 e elevado à segunda raiz, pode ser 1, pode ser 4, não importa a ordem. Então, bem aqui 4x e C3 e elevado a 1 vezes x.
Logo, aqui está a sua resposta. E elevado 0 vezes x é 0. E elevado a 0 é 1. 1 vezes C1 é C1. Mais C2, e elevado a 4x. E uma terceira constante, e elevado a 1 vezes x é x. Sempre você segue essa mesma ideia quando as raízes, no caso é uma equação cúbica, tem 3 raízes e no caso as raízes são diferentes. Agora vamos fazer a próxima questão. Nessa situação vamos realizar a mesma ideia. Vamos montar primeiro aqui a nossa EC, a nossa equação característica. Quem vai ser a característica? Vai ser aqui R a terceira menos 4 vezes, aqui como é a segunda derivada, R a segunda, mais 4 vezes R, igual aqui a 0. Agora, você pode também colocar o nosso R em evidência, vai ficar R a segunda menos 4R mais o número 4. Não esqueça que quando você coloca em evidência, você divide. R a terceira dividido por R, R a segunda, conserva a base, subtrai os expoentes. 4R a segunda por R é apenas 4R e 4R dividido por R vai dar o número 4. Se essa multiplicação aqui vale 0, é porque esse primeiro fator vale 0, ou então o segundo fator, R a segunda menos 4R mais 4 vale 0. Nesse caso aqui, você já tem a nossa raiz. A raiz aqui vale 0 e aqui você obtém através da fórmula resolutiva. Vamos resolver essa aqui novamente pela fórmula resolutiva. Você tem delta aqui, ó, que vale b a segunda menos 4ac. O valor do b aqui é menos 4 elevado à segunda, 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é o número 4. Delta será menos 4 a segunda, 16, menos 16, igual a 0. Não esqueça, toda vez que o delta é 0, na equação do segundo grau, você tem duas raízes reais e iguais. E aí você continua. R será menos o b, menos aqui o menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o valor do a. Esse valor do a, deixa eu colocar logo bem aqui, vale 1. E aí eu tenho menos com menos mais, raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1 vai ser 2. Chegou aqui, você vai ter que somar agora e subtrair. Só que no caso, somar com 0 e subtrair com 0 não vai fazer diferença. É por esse caso que eu digo que eu tenho uma raiz e uma segunda raiz, uma primeira e uma segunda, que elas vão ser iguais. 4 dividido por 2. E aí você vai ter o valor 2 como sendo aqui essas duas raízes, R1 e R2. Tem mais uma bem aqui, posso chamar de terceira aqui. E aí eu vou ter agora a solução geral. Só que você não pode esquecer, se a equação diferencial fosse de segunda ordem, só esse pedaço bem aqui, a resposta, se você recordar das aulas anteriores, ela é assim. Você colocaria, por exemplo, aqui, ó, C1 e elevado a 2x mais C2, e toda vez que tem raízes iguais, aparece um x aqui, x e elevado a 2x. Então, assim seria a solução se fosse uma equação diferencial de segunda ordem, quando eu tenho raízes iguais. Mas no caso é de terceira ordem, onde duas das raízes são iguais. Qual é a ideia? É seguir a mesma ideia. Você tem assim, ó, vou colocar aqui a solução geral. Você vai ter y igual. Aí você começa. Para esse cara bem aqui, seria uma constante 1. Não importa isso aqui. Ah, eu quero colocar a constante 1 para esses dois do início. Tudo bem. Posso colocar bem aqui, chamar de constante 3 aqui. Uma constante 3 e elevado a 0 vezes x. Mas a solução desse aqui é esse pedaço. Quando as raízes são iguais, aparece esse x aqui. Então, é só você pegar esse cara, copiar e colar. Eu quero que você entenda que é a mesma ideia da equação diferencial de segunda ordem. Se eu tenho raízes iguais, então vai aparecer no mesmo esquema. Bem aqui eu coloco C1 e elevado a 2x.
E a outra é aqui, C2e elevado... Opa, faltou x aqui. Não pode, esse x é importante. Xe elevado a 2x. E aí eu tenho a solução geral da nossa equação diferencial. E não esqueça, não importa se você chama aqui C1, C2, C3, chamar, por exemplo, aqui de A, B, C, é a mesma ideia, porque esses números são constantes. Logo, não esqueçam de detalhe, 0 vezes x é 0 e elevado a 0 é 1. Então, pode ficar a aparência dessa maneira. Vou colocar bem aqui. Minha solução y será uma constante bem aqui. Por quê? Porque e elevado a 0 é 1, uma vez C3 é o C3. Mais uma outra constante, e elevado a 2x, e bem aqui C2x e elevado a 2x. Então, eu queria ter passado essa ideia aí para vocês. Esse foi o objetivo, passar a ideia, o que acontece quando eu tenho uma equação diferencial de terceira ordem, mas nesse caso eu tenho aqui raízes iguais, duas raízes iguais. É essa a ideia que você tem. Agora vamos fazer a próxima questão. Nessa terceira situação eu tenho uma equação diferencial, mas onde não está faltando nenhum termo aqui, ó. Está na ordem decrescente, terceira derivada, segunda, primeira e o termo independente. Você monta a sua equação característica, sua EC, que vai ficar R a terceira menos 6R a segunda mais 11R menos 6 igual a zero. Aí você precisaria recordar dos seus conhecimentos de polinômio quem são as possíveis raízes desse polinômio. Quando tem um polinômio terceiro grau, você tem que conhecer toda vez que o a dele aqui vale 1, quem são as possíveis raízes. Sabe quem são? Os divisores do termo independente. Eu vou aqui no termo independente e vou achar os divisores de menos 6. Quem são os divisores de menos 6? Mais ou menos 1, aí você coloca mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Então, aqui eu tenho as possíveis raízes desse polinômio. O que isso quer dizer? Se esse polinômio tiver raízes inteiras, é um desses números aqui que eu tenho. Tenho 8 possibilidades. Aí, o que eu tenho que fazer? Uma coisa que dá trabalho, você pode ficar chateado, mas não tem jeito. As possíveis raízes serão esses números. O que é que eu faço agora? Eu vou ter que substituir. Será que o número 1 é raiz? Aí eu jogo o número 1 bem aqui. Aí eu vou verificar se vai dar 0 ou não. Jogo o número 2, eu tenho que substituir 1 por 1. Aquele que zerar é a minha raiz. Agora eu vou te dar uma dica. A dica aqui. Toda vez que você tiver um polinômio do terceiro grau, sempre a gente faz uma jogadinha que é assim. A gente soma esses números da frente. 1 menos 6 mais 11 menos 6. Quanto deu? Soma aí. 1 menos 6 mais 11 menos 6. Quanto deu? Deu 0. Toda vez que a soma desses números der 0, eu tenho uma dica rapidola. O número 1 é uma das raízes. Então, é uma dica que você não pode esquecer. Se a soma desses números dá 0, o número 1 é uma raiz e, nesse caso, por sorte, é. Agora, entenda bem. Se não fosse isso, eu ia ter que testar. Você ia pegar a sua calculadora e ia substituir e ia saber quem é que vai dar 0, tá bom? Então, dessa maneira aí você faz essa jogada. Agora que eu já sei que 1 é raiz, ó, 1 é raiz, não esqueça, por que 1 é raiz? Por dois motivos. Primeiro motivo, uma dica, um macete. Se a soma dos números dá 0, 1 é raiz. Outra situação seria, eu peguei o número 1, substituí aqui e deu 0, então ele é uma raiz. O que é que eu faço agora? Vou fazer uma coisa aqui, lá do seu terceiro ano, que é o chamado dispositivo de Ruffini, que é uma divisão de polinômios, é um abaixador de ordem. Aqui você coloca a sua raiz, sempre aqui você vai colocar a raiz que você achou, também aqui eu tenho a raiz do polinômio, e desse lado eu coloco meus coeficientes do polinômio. Bem aqui eu vou colocar o número 1, bem aqui o menos 6, bem aqui o 11 e bem aqui o menos 6. O que é que você faz agora? Esse primeiro número você desce o número 1 aqui. E vai fazer assim, ó, você vai multiplicar, vai fazer uma multiplicação e depois vai somar. Sempre nesse esquema. Vamos lá? 1 vezes 1 dá 1, somando com menos 6,
menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 11 será 6. 6 vezes 1 é 6, somando com menos 6 é 0. Toda vez quando o número for uma raiz, aqui no final vai ter que ser o 0. Eu sempre falo para as pessoas que Biot e Ruffini, o dispositivo de Ruffini aqui, ele é um abaixador de ordem. Como assim abaixador de ordem? Se esse polinômio era do terceiro grau, esse resultado aqui será do segundo grau. Ele é um abaixador de ordem. Então, o meu polinômio agora aqui que eu tenho será 1r à segunda menos, aí você coloca menos 5r mais o número 6 igual a 0. Isso aqui você sabe resolver. Aqui você não sabia resolver, não tem uma fórmula para uma equação desse tipo aqui, e aí você faz o quê? Eu não sei fazer isso. Ah, mas eu descobri que 1 é raiz. Aí você faz o quê? Cair esse polinômio do terceiro grau para o segundo, que no segundo você tem a fórmula resolutiva, e aí você pode resolver agora. Agora eu vou contar também que você poderia ter feito as equações do segundo grau através de uma dica, que é através da soma e multiplicação das raízes. Já que essa primeira parte deu muito trabalho, é bom você ganhar um tempo agora. O que é que eu faço? A soma das raízes é esse B mudando o sinal. Se aqui é menos 5, você coloca mais 5. E a multiplicação das raízes é o C sem mudar sinal nenhum. Você começa pensando aqui. Me dê exemplos que a multiplicação é 6. 1 e 6, 2 e 3. Quais desses exemplos a soma bateu 5? Ótimo! R', R duas linhas, quem são? 2 e o número 3. Portanto, eu já tenho as raízes. O número 1, o número 2, o número 3. E aí, como são três raízes diferentes, qual é a minha solução geral? C1 e elevado a 1 vezes x, mais C2 e elevado a 2 vezes x, e por último, C3 e elevado a 3x. Aqui você tem a solução geral. Uma observação. Alguém poderia me questionar e dizer, mas Mura, por que você fez isso aqui e não ficou testando os outros valores? Porque eu falei para você, se eu jogar aqui o número zerar, ele é uma raiz. Aí alguém pode ter a ideia, joguei esse cara bem aqui, zerou, legal, uma raiz. Eu vou continuar para achar todas. É porque tem uma observação importante. Aqui está dizendo o seguinte, se esse polinômio tiver raízes inteiras, estarão aqui dentro. Não garante que todas as raízes de um polinômio poderão ser números imaginários, números irracionais. Agora, se ele tiver raízes inteiras, isso confirma, porque 2 e 3 são raízes inteiras, está aqui dentro. É por isso. Você achou a primeira, você abaixa a ordem. Você não fica testando que a gente não está garantindo que as outras raízes, por obrigação, vão estar aqui. Só se elas forem o quê? Inteiras. Para encerrar nossa aula, vamos resolver agora a próxima questão. Resolva a equação diferencial. Terceira derivada de y mais 4 vezes a primeira derivada de y igual a 0. Você já sai montando, nesse caso, a sua equação característica, a sua EC. Quem vai ser a equação característica? R a terceira mais 4 vezes R igual a 0. Como essa equação é incompleta, você pode colocar o R em evidência. Vai ficar R a segunda mais 4 igual aqui a 0. Daqui você vai ter que esse primeiro aqui, fator R vale 0. E esse segundo fator, R a segunda mais 4, também vale 0. Aí você agora faz o seguinte, esse 4 está somando, passa, não precisa nem usar a fórmula aqui resolutiva, que você faz na boa assim, ó. Está somando, passa, subtraindo, R a segunda será menos 4, e aí eu tenho que R aqui será mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Como é que você faz aqui essa questão? Você faz assim, ó, R é mais ou menos, aqui você separa 4 vezes menos 1. E aí eu tenho R igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 vale 2 e vai ficar aqui raiz quadrada de menos 1, que você não pode esquecer, que é o I, que é a chamada unidade imaginária. Ficou dessa maneira aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 4
e raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 4 ficou 2, raiz quadrada de menos 1 é o i. E não esqueça que aqui na frente está subtendido o número 0, que é a parte real e aqui a parte imaginária. Parte real é 0, imaginária é 2. Se a questão fosse apenas esse pedaço bem aqui, da sua equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem, como é que você colocaria a resposta? A resposta ficaria assim, ó. E elevado a alfa x, abre parênteses, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Aqui é a solução geral quando você tem esse caso, quando as raízes são imaginárias. Esse alfa aqui é a parte real, que é 0, e esse beta é a parte imaginária bem aqui, que é o número 2. Então, esse alfa aqui você coloca 0, no beta coloca aqui o número 2, sempre em módulo aqui o nosso beta. E aí você vai ter o seguinte, aqui 0 vezes x é 0 e elevado a 0 é 1, então aqui deu 1. Posso desaparecer porque uma vez alguém, é esse alguém aqui. Então aqui eu vou ter C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Aqui você tem a solução geral desse pedaço. Agora, como eu tenho uma outra raiz que é diferente, aí você faz o esquema assim, ó. A nossa solução geral, vamos colocar aqui. A nossa solução geral será y igual. Aí você coloca bem aqui, não esqueça, uma constante aqui na frente. Vou chamar de constante 1 aqui, e elevado a 0x, mais esse pedaço bem aqui. Aqui só para ficar com aqui a C1, chamar aqui de C2, C3 bem aqui. Então eu vou ter um C2 cosseno de 2x e uma outra constante seno de 2x. Ei, não vai ficar com dúvida na história do C1. Aqui, ó, eu posso chamar de C2, C3, são números, são constantes. Como aqui eu chamei a primeira no e elevado a 0x, C1, então C2, C3. Se quiser chamar de C3, aqui fica à vontade, de A, B, C, na boa. E elevado a 0, 0 vezes x é 0, 0 vezes x zerou, e elevado a 0 é 1. Então eu tenho aqui 1 vezes C1 é C1, mais C2, cosseno de 2x, mais C3, seno de 2x. E aí eu tenho a nossa solução aqui geral dessa equação diferencial de terceira ordem. Quer saber mais sobre equações diferenciais? Você está no canal certo, no canal Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.